estava em minha casa me preparando para ir ao culto de oração no Córrego do Botijão, aonde eu congregava. E ali, irmãos, meu esposo já tinha saído para a igreja com as crianças, e eu estava sozinha terminando de me arrumar para poder ir para a igreja. E aí, quando eu estava diante do vidro do meu penteador, penteando o meu cabelo, olha, a igreja querida, uma voz bradou desta maneira. E disse: mulher, entra no altar que eu quero ter um encontro contigo. Aí eu parei, irmão, daquela voz muito forte, constante. Eu parei e pensei: não tem ninguém em casa, eu estou sozinha, que voz é essa? Ainda saí fora, olhei a porta, olhei na porta de casa, olhei para o irmãos, e quando eu escutei a segunda vez, o Espírito Santo, ele fala conosco. Ele fala conosco. E ali, irmãos, ele falou dentro de mim, disse: é Deus que está falando. Ali, irmãos, eu parei, eu disse: olha, se é Deus que está falando, eu vou para a igreja, é um culto de oração, vai ser 2 horas de joelho dobrado na presença do Senhor, e Ele já me dirá o que é que quer que eu faça. Irmãos, Jesus está aqui. E eu digo uma coisa aí, Deus, aqui não é lugar de contar mentira e nem de fazer arranjo. Olha, irmãos, a luz que iluminava o meu quarto perdeu a claridade. Eu não vi mais teto, eu não vi mais nada. Eu fui envolta por uma luz azulzinha que encheu todo aquele ambiente. E aquela voz falou muito forte e disse: não, o encontro que eu quero contigo é íntimo. E ali, irmãos, eu parei, eu disse: Deus quer me dizer algo, quer me revelar alguma coisa. E ali eu comecei a orar, irmão. Eu confesso, a igreja de Deus foi a oração mais gostosa que eu fiz em 24 anos de crente. E ali, irmãos, quando eu estava naquela oração muito boa, eu fui tomada por um estado de êxtase. Eu não sei se as mães ou os irmãos que foram já operados passaram por uma anestesia geral. Ela começa a atuar lentamente. E nós vamos esquecendo do mundo, esquecendo de tudo que nos rodeia. E ali eu fiquei como que estivesse longe, como que eu estivesse fugindo. E ali eu disse: Deus vai me guardar. E eu vou me deitar, porque vai ficar mais fácil colocar o corpo dentro do caixão. E ali, irmãos, eu me deitei, em espírito também de oração, ligada à função, não me desliguei nem um segundo. E aí, quando eu me deitei de fio comprido, com a roupa arrumadinha, como estava prontinha para ir para a igreja, e ali no mesmo instante, querida igreja, foi um abrir e fechar, foi rapidinho, desci uma escada do céu com muita pressa, aquela escada toda de ouro puro. Eu olhava para cima, eu não vi o terminal daquela escada, eu vi que ela tocou o chão, mas não vi o seu terminal lá em cima. E naquele mesmo momento também um varão apresentou-se diante de mim, um varão todo de branco, resplandecente, trazendo na sua mão direita uma espada desembanhada. Ele olhou para mim e disse: dê-me a sua mão. E ali, irmão, eu comecei subindo aquela escada com aquele moço. Era uma escada muito alta, subia, assim, não vi o final. Agora, engraçado, não é que eu olhava para trás, eu vi o meu corpo lá na cama, mas eu caminhava com aquele moço. Terminando aquela escada, irmão, eu estava dentro de um caminho verde, coberto por um gramado verde muito belo, e começamos a caminhar por cima daquele caminho de gramado verde. Terminando com aquele caminho, irmãos, eu estava diante de uma porta que era igualmente a um cristal. Era uma pérola, aquela porta muito linda. Irmãos, aquela porta trazia um brilho tão maravilhoso. E ali o anjo tocou e aquela porta se abriu. E abriu-se aquela porta, nós damos um braço daquela porta e chegamos dentro daquela linda e bela cidade. Olha, irmãos, foi a cidade mais bela que os meus olhos já contemplaram. E ali, irmãos, eu comecei a ver logo na entrada, ao meu lado direito, um jardim muito grande. Irmãos, era um jardim tão grande que o que a minha vista avistava eram flores muito longe. Agora aquelas flores não tinham nem espinhos e nem folha, somente talo. Elas todas de um só tamanho, de uma só cor, mas elas brilhavam tanto, parecia uma pérola. Coisa maravilhosa, aquele brilho daquelas flores, o cheiro, o perfume que exalava daquele jardim, era tão maravilhoso que exalava todo aquele lugar. E ali eu me virei para aquele moço
eu disse para ele, olha, que jardim tão lindo, que jardim é esse? Ele olhou para mim e disse, olha, esse jardim é os crentes que estão animados na caminhada, que estão firmes na fé, trabalhando para o Senhor com prazer. Eles são verdadeiras rosas do jardim de Deus. E ali, irmãos, eu olhando ao lado esquerdo, eu contemplei outro jardim. As flores já estavam murchas, umas caídas, outras já querendo cair, já tinham perdido o brilho, o perfume, o esplendor. Estava como um grande jardim do verão que não tinham sido aguados. E ali, irmãos, eu olhei para ele e disse, olhe, por que é que esse jardim está tão diferente do outro? Não está plantado no mesmo lugar? Irmãos, a Bíblia diz que está o joio e o trigo no mesmo lugar. Quem vai separar é o grande cesteiro, é Jesus que vai separar a igreja para ele. E aí, irmãos, ele disse para mim, esse jardim é os crentes que estão desanimando na caminhada, que estão frios na fé. Muitas vezes eles cruzam os braços porque precisam repousar, quando o tempo não é para descansar ainda. Olha, irmãos, é tempo de avançar na obra de Deus. É tempo de ganharmos as almas para Jesus. É tempo de ganharmos, irmãos, o mundo. É tempo de orarmos por aqueles que levam a palavra. Se você não quer levar a palavra, você desperte hoje para pregar o evangelho, que você precisa ganhar as almas para Jesus. E aí, irmãos, caminhamos muito. E agora eu comecei a contemplar ao meu lado direito um rio muito lindo. Aquele rio claro, com suas águas puríssimas, suas águas cristalinas. Irmãos, e ali aquele rio com a água frondosa que subia, caindo seus ramos para dentro daquele tão grande rio. E ali eu disse para aquele moço, que rio é este? Ele disse, é o rio da vida. Eu disse, esta árvore da vida, das folhas desta árvore desce para a cura dos fiéis na terra. Irmãos, e ali nós continuamos caminhando. E agora eu comecei a contemplar, irmãos, milhares e milhares de edifícios. Casas construídas não por mãos de pedreiros. Olha, irmãos, é uma casa toda em pedras preciosas. As suas portas adornadas a ouro. Os seus telhados, irmãos, brilhavam como fossem prata reluzente. Muito longe, distante, eu habitava aqueles telhados que brilhavam. Eram milhares, eram incontáveis aquelas casas. E eu ali perguntei para aquele moço, eu disse para ele, olha, de quem é tanta morada? Ele disse, estas moradas é as moradas dos fiéis. E eu perguntei para ele, onde é que está os moradores desta cidade? Ele disse, uns dormem e outros estão na terra. Olha, irmãos, eu comecei a contemplar os muros daquela cidade. Muro alto, muito alto, que eu não via nem o final. Aqueles muros, irmão, tudo como jaspe lucente. Irmão, aquelas portas como uma pérola. Dentro daquelas portas eu vi o nome escrito, muito lindo, que brilhava, reluzente, maravilhoso. Mas eu não li porque não entendi, porque era tudo letras estranhas, línguas estranhas. E aí nós começamos caminhando. Eu digo uma coisa, a igreja, eu não vi ali nem poste, não vi ali lâmpada, não vi ali luz, não vi ali sol, nem vi lua. Mas uma coisa eu digo aos irmãos, aquela cidade é clara como cristal. Coisa linda e maravilhosa é aquela cidade, irmãos. As suas ruas todas de ouro, as suas praças, irmão, reluzente como prata. Irmãos, que coisa linda. Naquelas calçadas eu via que brotava jardim de flores belíssimas, riquíssimas flores brotavam daquele jardim. E ali, irmãos, nós continuávamos caminhando. E ali nós chegamos diante de uma porta. Ali o moço tocou e aquela porta abriu. E ali eu contemplei, vejo uma mesa muito grande. Aquela mesa, irmãos, eu não sei nem dizer aos irmãos a medida dela, porque não me vi. Mas uma coisa eu digo aos irmãos, que eu não via o final daquela mesa. Na cabeça daquela mesa eu vi 3 cadeiras desocupadas. E ali aquela mesa forrada com uma toalha muito clara, como que fosse bordada a ouro,
como vinho puro, toda bordada em ouro. E aí eu perguntei para o moço, eu disse, olhe, para que esta mesa tão grande e estas cadeiras na cabeça desta mesa, quem vai sentar nelas? Ele disse, olhe, nessas cadeiras sentar-se-ão Isaac, Abraão e Jacó. E Jesus servirá a igreja nessa grande mesa. Irmãos, lá não tem denominação. Lá não tem placa de igreja. Lá não tem posição. Eu não vi nada separado lá para ninguém. É tudo para os fiéis. Porque tudo que lá está, o anjo me diz que foi preparada para os fiéis. Seja fiel, irmão. Lute pela sua salvação. Seja fiel. Não dê lugar ao diabo na sua vida. E a Bíblia diz, não resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele perdeu aquilo que ele tinha, porque a Bíblia diz que ele era pilar. Mas ele foi expulso e ele sabe o que está preparado para a igreja. E ele luta cada dia com o crente para que se desvie. Ele luta com você que não é crente para não se entregar para Jesus. Porque ele sabe o fim que o espera. E sabe a glória que a igreja irá gozar no porvir. E ali, irmãos, aquela porta fechou e nós continuamos caminhando. E agora chegamos diante de outra porta. A porta foi aberta. E ali eu contemplei milhares de anjos que trabalhavam com muita pressa, com muita rapidez, para lá e para cá, e uma ligeireza muito grande. Eles muito atentos ao seu trabalho. E aí eu perguntei para o moço, eu falei, o que é que eles estão fazendo com tanta pressa? Ele disse, eles estão confeccionando as vestes dos fiéis. E tem que ser com muita pressa, porque está muito perto o grande dia do Senhor. E ali aquela porta fechou, e nós continuamos caminhando. E agora eu cheguei diante de outra porta que foi aberta da mesma maneira. E ali quando aquela porta abriu, irmãos, eu estava dentro de uma sala, a qual era muito grande mesmo. O seu piso era como prata reluzente. O seu teto também da mesma coisa. Era um brilho tão maravilhoso. As suas paredes eram vidro transparente. E sobre as suas paredes haviam prateleiras. E sobre aquelas prateleiras, irmãos, eu contemplei milhares e milhares de riquíssimas coroas. Eu não vi uma coroa maior do que a outra. Eu vi todas de um só tamanho. Eu apenas notei que umas coroas, umas tinham uma pedra e outras menos pedra. E ali, eram muito adornadas, muito lindas. Eu olhei para aquele moço e disse, quem é tanta coroa? Ele falou para mim e disse, olha, estas coroas é as coroas dos fiéis. E eu disse para ele assim, eu falei, olha, a salvação não é igual, porque é que estas coroas, umas têm mais pedra e outras menos pedra. Ele disse, olha, o galardão está com Jesus, mas as pedras da coroa é conforme as almas que cada santo ganhar para Jesus. Lute, irmão, ganha as almas. Quem mais alma ganhar, mais pedras terá na coroa. É muito maravilhoso trabalharmos para Jesus. É gostoso nós ganharmos as almas para Jesus. E ali, irmão, nós continuamos caminhando. Aquela porta fechou as nossas portas. E continuamos caminhando pelas suas riquíssimas ruas de ouro. Oh, irmãos, que brilho maravilhoso daquelas ruas gloriosas, daquelas praças. E não é coisa importante, excelente. Eu quisera que, como Deus fez comigo, fizesse com muitos dos seus servos, para que eles vissem. Porque quantos crentes que há desanimando, quantos crentes que há conquistado por aí afora, quantas vezes eu me disse bobagem. Ser crente é negócio para velho, ser crente é negócio para quem é cafona. Eu digo uma coisa a você que não é crente nesta noite, pense nessa revelação, medite nela. E medite também na parte do inferno. Escolha hoje qual caminho você vai querer seguir. E ali, irmãos, chegamos muito distante. Ali eu parei em uma esquina.
onde tinha uma placa toda escrita em letras de ouro, que a placa brilhava, e eu lutava para ler e não conseguia. E eu virei para o moço e falei para ele: que placa é esta? Ele disse: olha, esta placa é o título desta rua. E eu disse para ele: qual o título desta rua? E ele falou: esta rua chama-se a Rua das Bodas. Por esta rua passará o cortejo nupcial do Filho de Deus. Irmãos, aquela rua é diferente das demais. Ela é mais larga, ela tem um esplendor muito glorioso. Ao lado e outro daquela rua, ela é toda adornada em lírios, cujos lírios saem um perfume tão glorioso, e ele sob uma prata, como um veludo, uma coisa muito linda. Ao andar daquela rua, o rio dava da vida banha ela em todo o seu trajeto. E agora o anjo pega a minha mão e começamos a caminhar por cima da rua, chamada Rua das Bodas. Andemos muito, muito, e muito distante, muito longe, nós paramos, era a praça principal daquela cidade. Olha, irmãos, aquela praça é diferente das outras. Ela, os seus bancos é todo transparente. As árvores se levantam frondosamente com seus belos frutos, como que fossem pedras preciosas. Os frutos brilham daquela árvore. Irmãos, os seus canteiros são tudo pedra preciosa. A canteira ali que as flores é todas de ouro. A outros canteiros as flores é todas de prata. E assim, irmãos, cada canteiro é prata preciosa. Mas, irmãos, o que mais me chamou a atenção naquela praça foi um homem com um grande livro aberto na sua mão. Olha, irmãos, eu não vi a frente do moço. Paremos aos 3 metros de distância dele. Não vi a sua frente. Porque se eu dizer à igreja que eu vi o rosto dele, eu estarei mentindo. E Deus não se agrada de mentira, porque diz a Bíblia que o mentiroso é filho do diabo. E não queremos ser filho dele jamais. Foi uma coisa que o Senhor Jesus me avisou e vem me avisando até hoje. Tenha muito cuidado, não aumente e nem diminua. Para isto, eu estou com você e lhe darei capítulo por capítulo. Irmãos, é Deus que se responsabiliza por mim, porque de mim mesmo eu não me lembraria mais de nada, porque, irmãos queridos, 12 anos já se foram. E ali, irmão, quando eu disse de irmão, não vi a face dele. Eu vi apenas os seus costos, seu lado, seus cabelos louros caídos sobre os ombros, irmãos, ele muito lindo, pelas costas, irmão, da cintura para cima daquele varão, era tanta luz, tanta glória que faiscava para tudo quanto era lado, e agora que resplandecia daquele varão, era muito bela e muito bonita. E ali, irmãos, eu virei para o moço e disse para ele: que homem tão lindo, que homem é esse? Ele trazia nas suas mãos um livro todo adornado a ouro. Irmãos, um livro muito grande, que somente ele poderia sustentá-lo. E ali, irmãos, eu perguntei para o moço: que homem tão lindo, que homem é este? Ele disse: este homem é o leão da tribo de Judá. Eu disse: o livro que ele traz na mão? Ele disse: é o livro da vida. Irmãos, naquele momento eu senti o desejo de ver o meu nome escrito naquele livro. Eu sabia que está, mas eu queria ver. E ali, naquele momento, ele virou o livro para mim nesta posição, e eu vi o meu nome escrito naquele livro, pois ele brilhava como ouro. Agora, uma coisa eu digo aos irmãos: eu não li e não entendi, porque está escrito aqui. E eu digo uma coisa, a igreja de Deus: tudo que chegar aqui, fora disto aqui, os irmãos não creiam, porque está escrito aqui. Então vamos saber o nosso nome quando recebermos ele em uma pedrinha branca. Ali nós vamos saber o nome. Mas antes disso, ninguém que chegar aqui dando o nome que você vai ter lá no céu, não creia, porque está oculto a nós até hoje. Eu não vi, irmão.
O meu nome apenas acendeu e apagou, mas eu não entendi. Ele apenas provou a mim como eu fiz, ele mostrou. E ali, irmão, naquele instante, ele segurou o livro com a sua mão. Como eu disse aos irmãos que eu era do câncer, e ele me deu o dom da profecia, mas irmãos, eu corria, eu me escondia, não tinha quem fizesse eu entregar uma mensagem profética a ninguém, e nem parte nenhuma. Quando eu vi os vasos lá passando pela prova, e eu tinha muito medo. Mas naquele momento em que ele mostrou meu nome no livro da vida, ele segurou o livro com uma sua mão, era como se fosse uma pena na sua mão. E a outra mão ele levantou, igreja, e eu vi a marca do cravo na sua mão. E ele disse para mim, filha minha, faz tu a minha vontade na terra, porque o teu negócio consiste na terra. E necessário é que o meu vaso me dê lugar, porque é muito grande o meu amor pelo meu povo. Irmão, esta mensagem dizendo Jesus, quero dizer ele, que sem profecia o povo se tornou. É necessário que você que tem o dom da profecia, abra a boca quando Deus quiser usar. Se você tem certeza, convicção que é Deus, abra a boca porque ele se responsabilizará. Ele é fiel pelos seus vasos, ele cuida de nós. Ele cuida de nós, irmãos. Nós sofremos, nós passamos pela prova, somos às vezes pisados, vituperados, apontados, mas quando nós dobra o joelho, o Senhor diz, eis-me aqui, minha filha, eis-me aqui, meu filho. Vale a pena carregar o peso que Deus nos tem dado, irmãos. E aí, irmãos, naquele momento, como eu disse aos irmãos, eu não vi a sua face e nem pude olhar para trás, porque não tinha direito de olhar para trás. Eu continuei sempre em frente, pelaquela linda rua, aquela bela rua, onde caminhava sobre entre as casas, onde a sobre a terra. Ai, meu Deus, glória a Deus, louvado é o nome de Jesus. E ali, irmão, nós andamos muito mesmo pelaquela avenida, muito longe aquela avenida terminou. E ali aqueles livros belíssimos e perfumados, eles formaram um círculo, um para aqui, outro para lá, e ficou aquele pátio branco no meio, aquele pátio como prata, entre sol, entre sombra, entre a cor e entre a aleluia! E ali, irmão, diante daquele trono glorioso, eu contemplei 3 tronos de luz. Irmãos, a glória que saía daquele trono era muito maravilhosa. Para tudo quando era lado e raio de ouro, de prata, de luz. Irmãos, que coisa tão bonita! E ali, irmãos, eu não vi as faces dos seres que ocupavam os tronos. Eu apenas decifrei o trono da direita entre a sombra mancha. Deus, onde a sou, entre a minha paz. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aquele trono da direita, e um varão sentado naquele trono, vestido de majestade, trazendo em sua cabeça uma belíssima coroa toda de ouro, sua mão um cetro de ouro, vestido de majestade, de glória, de poder. E o trono do centro também tinha o varão assentado, sua mão, seu braço sobre o braço do trono. Do seu dedo caiu um pingo de ouro e prata dentro do rio da vida que nasce ao pé daquele trono. Aquele varão trazia o seu rosto coberto por um véu. Acima daquele trono, do centro, eu contemplei anjos com grandes asas que ninguém via nem seu rosto, porque a asa cobria. E eles vão para lá e para cá. Eles cantavam uma melodia tão gloriosa, irmão. Aleluia. Anda, foge, a nave, a célula, me cante, a soriância. Venha, sobre, me inicia, a serra e me cante.
ocupado. E agora olhei para o moço e disse para ele, de quem é esse trono? Ele disse, este trono é de Deus, Jeová dos exércitos. Deste trono ele domina toda a terra, porque a terra é o estábulo de seus pés. E eu perguntei a ele, eu falei, disse, o trono da direita? Ele disse, é de Jesus. E o trono da esquerda é de Jesus Espírito Santo. Eu falei, onde é que ele está, que o trono está vazio? Ele falou para mim, disse, ele está na terra, resolvendo problemas da igreja. Eita, aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Meu sublime, grande entre a sombra me faz. Aleluia, glória a Deus. E ali, irmãos, eu perguntei para aquele moço, eu disse, olhe, e essas almas debaixo deste trono, o que é que elas estão dizendo que eu não estou entendendo? Ele disse, essas almas é as almas dos fiéis, que morreram por amor à palavra de Deus. Eles estão aqui clamando justiça a Deus pelo seu sangue derramado. Não perguntei concernente aos anjos, porque a Bíblia fala bem claro o hino que eles estavam cantando. E ali, irmãos, nós saímos diante daquele trono glorioso. Nós vimos por outra rua também toda de ouro. Irmãos, as ruas lá não são de pedra, as ruas lá não são de paralelepípedo e nem são do corpo de peixe. As ruas é todas de ouro, irmãos. É coisa maravilhosa. Irmãos, é por isso que nós começamos a examinar o livro dos profetas, dos antigos profetas, Atos dos Apóstolos, como morreram aqueles homens, como esteve, foi apedrejado, mas viu a glória de Deus, Jesus ao seu lado, aleluia, e ele se alegrou e partiu crente feliz. Irmãos, assim devemos ser nós, firmes com o Senhor, porque eu digo uma coisa, a igreja não está muito longe deste dia, não. Aleluia, aleluia, a igreja voará, e você que ainda não é salvo, você que não aceitou a Jesus, como vai ser o seu partir daqui? Como será a sua eternidade? E ali, irmão, nós chegamos adiante da 12ª porta daquele lugar. As portas todas de pérola. Irmão, naquelas portas havia um nome glorioso, muito lindo, mas eu não consegui ler. E ali, quando eu cheguei diante daquela porta, eu perguntei para aquele moço, eu disse, olhe, por que esta cidade tem tanta porta? Do lado. E ali ele olhou para mim e disse, olhe, esta cidade tem 12 portas, 12 fundamentos, 12 nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos de Israel. E ali aquela porta abriu, e nós saímos fora daquele lugar lindo, de paz, de gozo, de satisfação, onde diz a Bíblia que lá não há dor. Quando a amargura tem cabe em seu coração. Ah, Senhor, me ajude. Mas, minha querida irmã, nesta noite, levante a sua cabeça. E lembre-se que é o Deus do céu que é tudo pode. E Ele vai batalhar ao seu favor. A luta é grande e difícil, mas o Senhor guerreará para você. E você terá vitória. Ah, glória a Deus. E ali, irmãos, nós começamos outra vez naquele mesmo caminho coberto pela grama verde. Terminamos aquele caminho, irmão, muito longe. Foi posto uma escada para baixo. Eu agora olhei de cima para baixo e vi embaixo um grande abismo. E aí eu disse para o moço, que abismo é esse? Ele olhou para mim e disse, olhe, não tema. Aonde eu entrar, tu entres e não tema. Começamos a descer a escada. Terminando a escada, eu estava dentro de uma grande casa. E naquela casa tinha a frase, Reino das Trevas. Ali, aquele portão muito grande, todo de madeira.
Ele tocou aquele portão e ele se abriu sem ninguém abrir para a paz. Quando ele abriu, atravessamos aquele patente e chegamos dentro de um terraço. Naquele terraço até grande, tinha um homem sentado em uma cadeira, vestido de treva, de escuridão, com sua fisionomia terrível, muito feia, e trazendo na mão um garfo de 3 pontas. Quando ele pressentiu a nossa chegada, ele olhou para mim e eu disse: meu Deus, que homem horrível, que homem é esse? Irmãos, alguém pensa que o diabo é preto. O diabo não é preto, ele é coberto de escuridão, de treva. E ali ele olhou para mim e disse: eu sou Satanás. Um estendeu para ele o cetro, ou seja, a espada. Ele baixou a cabeça e nós passamos por ele. Olha, irmãos, eu já ouvia gritos de desespero, rancheiros de dente, cachorro latia, e eu ouvia ruído de feras de toda a natureza. Olha, irmãos, era uma zoada tremenda, uma inquietação tão grande, aquele corredor muito escuro, longo. A luz que iluminava aquele corredor era a luz do anjo, pois o anjo, aonde ele passava, ia clareando o caminho, porque o anjo era luz. E diz a Bíblia que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ali andamos muito. Quando chegamos no início do corredor, eu comecei a olhar de um lado e de outro. Havia porta de um lado, porta de outro. Olha, irmãos, de algumas daquelas portas tinha nomes escritos. A primeira porta, a palavra era mentira. Quando o anjo abriu aquela porta com o toque da sua espada, eu contemplei ali muitos seres algemados. Eles gemiam, eles gritavam, eles se aperreavam, eles rangiam os dentes. E ali eu perguntei para o moço: o que foi que eles fizeram? Ele disse: estes são os que amam e praticam a mentira. É muito cuidado com a mentira, viu, irmãos? Muitas vezes eu aprendi assim: mas uma mentirinha não é nada demais. Mas a mentira não tem tamanho não, viu? Para Jesus não tem pecadinho nem pecado não, é tudo pecado. E ali, irmão, da segunda porta, a palavra era engano. Ali, quando ele abriu, eu vi aqueles seres algemados, pés e mãos, correntes na mão, correntes nos pés. Irmão, era como se eles tivessem sendo supliciado. Era como se alguém estivesse batendo neles. Era como se alguém estivesse fazendo alguma coisa com eles. Eles gritavam, eles gemiam, eles dentes, aquele desprezo, eles soltaram aquele desespero. Oh, irmão, que desespero tão grande. E eu perguntei para o moço, eu falei: o que foi que eles fizeram? Ele disse: estes são os que usam do engano. Olha, irmão. E ali o anjo começou a dizer as espécies de engano. Aqui está o pastor, o presbítero, e eles foram consagrados para doutrinar a igreja. Eu não vou doutrinar vocês não, de trazer doutrina para vocês não. Eu vou apenas contar a vocês o que eu vi dentro do inferno. E o que o anjo me falou, com muita autoridade de Deus, o anjo me falou. E o anjo disse para mim: olha, quantos que enganam no dízimo do Senhor, quantos que enganam nas ofertas, tem, mas fecham a mão para a obra de Deus. Enganam o pastor, mas a Deus eles não enganam. E ele disse: quantos que enganam no peso da mercadoria, pesam faltando, é roubo. E ele dizia mais: quantos que enganam no preço, cobram o que não deve de ser cobrado, cobram mais do que deve ser cobrado, é roubo. Tem muitos crentes acompanhando a infração. Crentes que poderiam ajudar os seus irmãos, mas estão acompanhando o preço alto da nação e ficam oprimindo. Irmãos, o anjo disse para mim que é roubo. Outros, ele disse: tomam emprestado e não pagam. Compram fiado, cortam caminho para não pagar a quem está devendo. Outros são casados, tiram a aliança do dedo, enganam a mocidade. Outros desprados, enganam seus irmãos, negócios mal feitos. Ali ele fez uma pausa, olhou para mim e disse: olha, na tua igreja, quantos
quantos que usam destes enganos. Irmãos, vamos trabalhar para aqui ter uma igreja menos do que está ali dentro, viu? Vamos trabalhar para ser fiéis ao Senhor em tudo. Porque a Bíblia diz que aqueles que não pagam dízimo é ladrão. E mais Deus pergunta, e tu me perguntas, roubas em quê? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Tenha cuidado, irmão. O pouco que você ganha, tira o dízimo do Senhor, que eu lhe prometo, palavra não é minha, palavra de Deus. Ele disse, prova-me, vê se eu não abro as portas do céu para ti. É por isso que muita gente que crente, todo crente é rico. O crente quando é fiel é rico mesmo, Deus abençoe mesmo. E ali, irmãos, a outra porta abriu. E ali, irmãos, a palavra era prostituição. Quando aquela porta abriu, eu contemplei muita coisa feia, horrorosa, tremenda, que eu não vou dizer daqui para lá porque não é lícito, mas Deus vai abrir a mente dos irmãos e vai fazer eles entenderem, vocês entenderem o que eu ali dentro contemplei. E ali o anjo olhou para mim, tu estás vendo? Eu disse, estou. Ele disse, quantos que se dizem salvos e praticam essas abominações a Deus? E ali aquela porta fechava. Outra porta foi aberta. E ali, irmãos, eu contemplei a palavra escrita que era salão de beleza. Ali, irmãos, eu contemplei a trança, eu contemplei a touca, eu contemplei ali rostos maquilados, lábios pintados, unhas pintadas. Eu contemplei, irmãos, ali cabelos cortados, cabelos feitos franja. Contemplei ali o tal do bob. Contemplei cabelo estonteado, cabelo na homem. Contemplei também um homem de cabelos compridos. Irmãos, eu contemplei ali anéis, pulseiras, tranquilinhos. Eu contemplei aquele sapato alto que é muito alto, que eu não sei como é que a mulher consegue ficar em pé com o sapato daquele. Irmãos, eu contemplei ali muita coisa, inclusive uma cabeça que rodava como se estivesse louca. E o anjo disse para mim, esta pinta o cabelo para não ficar velho. Tenha cuidado, viu? A Bíblia diz que as câmeras é honra. Irmãos, é tudo vaidade. Lá no céu não tem lugar para vaidade. Você está ficando velha, dê graças a Deus pelos seus cabelos brancos, viu, irmão? É para os homens e para as mulheres também. Meu irmão, ali vi também outra cabeça que rodava para baixo, como que estivesse louca, em gritos, em desespero. E o anjo disse para mim, estas esticam os cabelos para ficar com a pulsa, massagem no cabelo. E não salão de beleza não é lugar para crente. Seja como Deus lhe fez. Você não vai chegar no céu com os cabelos ruins, não, irmão. Os anjos lá, tudo de cabelos longos, cabelos soltos, muito belos. Você receberá um corpo transformado. Não se preocupe, se é a moça, é porque diz que o rapaz não vai querer lá de cabelo ruim. E o que acontece? Que os santos, rapazes santos da igreja, eles não olham para o cabelo da moça. Eles não olham se ela está pintada. Eles não olham não, irmão. Como já disse, aquela ali é a sua. Ele não vai olhar não. Ele abraça, recebe e é muito feliz. Portanto, é você ser como Deus lhe fez. Eu contemplei ali, irmão, daqueles bob que alguém coloca no cabelo. Eu contemplei aquelas fivelas coloridas, fivelas brilhantes, enfeites de cabelo, todas as cores eu contemplei ali dentro. Irmãos, eu contemplei muita coisa ali dentro. Cabelo, unhas pintadas com esmalte natural. Quando o diabo diz para alguém, não é pecado não, é uma limpeza para as unhas, base, lábios pintados, as sobrancelhas raspadas. Irmãos, eu contemplei toda essa vaidade no salão de beleza do diabo. E ali, irmãos, a outra porta abriu. E a palavra ali era ateliê de modas. Irmãos, quando eu vejo um crente, uma crente, procurando um Deus de vestido
isso para fazer, eu fico desconfiado dela, viu? Porque crente não tem modelo, o modelo de crente é Jesus. O modelo da crente é Jesus, viu? Nós somos o modelo. A Bíblia diz que estamos sal da terra e luz do mundo, somos o modelo. Da maneira que nós fica bonita. Porque dizia um certo pastor que o crente fiel, ele tem o brilho do Espírito Santo. Você não precisa usar maquilagem, pintar os lábios, pintar a unha, usar um sapato alto, uma roupa escandalosa. Você não precisa disso não. Você é bonita todo tempo, de qualquer maneira, irmão. É Deus que é assim. Nós somos lindas, somos noivas de Jesus. Jesus não vai levar com uma moça feia, com uma virgem feia, de maneira nenhuma. Ele procura uma virgem bonita. E nós somos bonitas, irmãos. E ali, irmãos, aquele salão de beleza do diabo, ou seja, ateliê de moda. Eu vi ali uma sala lascada de lado, sala lascada atrás. Eu vi mini saia, eu vi vestido longo, eu vi bermuda, eu vi calça comprida para mulher. Eu vi aquele vestido escondotado, eu vi manga kimono, eu vi saia cheia de babado, eu vi aquele vestido com dedo duplo. Eu vi paletó lascado atrás, irmão, tenha cuidado com essa paletó lascada atrás. Que eu diga, irmãos, tenha cuidado, manda segurar o teu paletó. Uma vez um certo irmão perguntou a mim assim, ai, irmão, tem coragem de falar no paletó lascado atrás, considerando no ponto um bocado de ovelha, o paletó lascado de problema dele. Se eles quiserem me chutar do púlpito, me chutem. Problema é deles, eu estou dizendo o que eu fiz. Creia quem quiser, se conserte, se confessar, Deus está falando para nós, irmãos. E ali eu contemplei o paletó lascado atrás, o paletó lascado de lado, homens com costeleta bem comprida. Eu contemplei, irmão, como os olhos ficou de duplo. Eu contemplei aquele vestido brilhoso. Tem um pano muito brilhoso que não é lícito para crente. Pano que brilha muito. Parece que é feito de prata, de ouro, não sei o que é aquilo. Irmãos, é muito feio. Eu vi também um modelo lá, que naquela época ninguém nem sonhava fazê-lo. Hoje eu vejo, e eu digo uma coisa, irmão, não sei aqui, em São Paulo. Mas lá no Recife, no Centro Central, eu vi uma irmã dirigindo um coral juvenil com o estilo daquele modelo. Irmãos, eu fiquei com uma feia, eu fiquei para não viver porque eu não pude fazer nada. Irmão, o vestido é todo inteiro. Ele não tem cintura, ele não tem corte de cabo, ele é todo inteiro e bem largo. Quando a irmã abria a mão para dirigir, parecia um morcego que abria água para voar. Coisa horrorosa, irmãos, eu não sei o que é que o diabo põe na mente das irmãs que elas são tão bonitas aqueles modelos. Porque eu não acho. Irmãos, e ali eu vi muitos modelos, aquelas sainhas de babado, como eu disse, irmão, vestido curto, mini saia, calça comprida para a mulher, bermuda. Tudo isso eu vi no salão de beleza do Satanás. Eu vi também ali, irmãos, sabe o que eu vi ali, irmãos? Um manequim somente de anágua e sutiã. O anjo olhou para mim e disse, está vendo? Eu disse, estou. Eu disse, quantas que se dizem salvas não usam a sua combinação. Diz para elas que elas estão nuas adiante de Deus. Irmãos, aqui São Paulo é frio, dá para usar a combinação muito bem, fica até mais quente, aquece mais. Mas tem muitos que não querem usar. Tenha cuidado, irmão, usa, obedeça a palavra de Deus. E ali, irmão, da outra porta abriu. E ali eu contemplei línguas penduradas. E eu falei, o que significa essas línguas penduradas neste lugar? Ele disse, a língua dos faladores, língua dos fofoqueiros, dos mexeriqueiros, que vende e compra a vida do seu irmão. Falam do ministério da igreja, falam da dirigente, falam de bloquinho, falam da vida do outro. Quantas vezes que sai de dentro do culto e fica lá fora 2, 3, 4 comentando a vida do irmão. E o anjo dizia para mim, é pecado, é abominação, está escrito na palavra, sejamos unânimes, quer dizer unânimes, unidos. E aí aquela porta fechou. Parti para outra porta e ali eu contemplei muitos órgãos de mulheres pendurados. E eu fiz a mesma pergunta, para que está aqui? Ele falou e disse, é das mulheres que tomam comprimido para evitar filho,
ou fazem ligação sem que Deus ordene. Irmãs, tenhamos cuidado, porque Deus, quando dá, se responsabiliza. Você só morrerá se Deus quiser. Seus filhos vão morrer de fome, porque assim a Bíblia está mentindo. Quando a Bíblia diz que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Tenha cuidado, a Bíblia é coisa maravilhosa. E tudo que eu vi dentro do inferno foi confirmado por um presbítero de Casa Amarela dentro da Bíblia. Eu nem sabia que tinha tudo nas mãos. Ele encontrou tudinho. E uma certa vez foi lá em casa e conversou comigo detalhadamente. E disse: irmã, creia, porque Deus arrebatou realmente. O que você viu é verdade, que está aqui dentro da Bíblia. Irmãs, e ali quando a outra porta abriu, e ali eu contemplei como se fosse um armário com muitas gavetas, e ali tinha cadáveres de criancinhas mortas ali dentro. E o anjo olhou para mim e disse: olha, essas crianças não nasceram, sua mãe mataram-nas no ventre. E elas estão aqui para a memória eterna no grande dia do Senhor, porque ele virá e dele ninguém escapará. Quantas que assassinam os filhos e irmãos dentro do ventre. Eu creio que crente que faz isso, que não é possível, isso é para o mundo, isso é para a mulher do mundo. E ali, irmãos, a outra porta abriu. Quando a outra porta abriu, ali eu contemplei, irmãos, um pau atravessado de um lado para o outro, e um caldeirão enorme fervendo no meio. E o diabo mexia aquele mel fervente com o galo em duas pontas. E eu falei para o anjo e disse: o que significa que vai fervendo? Ele vai botar o desobediente. Os que não guardam a doutrina, a palavra de Deus e a doutrina da igreja. E ele dizia para mim: quantas vezes que os servos de Deus estão dando doutrina de púlpito e tem alguém murmurando, alguém apontando a vida do pastor, a vida do presbítero, a vida do diabo. Quantos quebram a boca e dizem assim: ele não pode, olha, a sua casa quer botar a minha vida. Outros batem no peito e dizem: eu não tenho conta com o pastor não tem conta com a minha vida. Tenha cuidado, porque a língua pode lhe jogar dentro daquela caldeira fervente dentro do inferno. Tenha cuidado na língua. E hoje eu dizia para mim: está escrito: não maltratei meus profetas, não toquei no meu ungido. Grande é o castigo para aqueles que tocam nos ungidos do Senhor. Devemos ter cuidado. Se o pastor pecou, ou se o pastor está errado, irmãos, vamos orar por ele. Vamos orar por ele, porque Deus pode dar vitória. Se realmente estiver errado, Deus pode consertar. Mas você não tem nada que falar do seu pastor em parte alguma, nem do pastor de ninguém. E muitos crentes hoje têm que prestar a língua ao diabo, porque se não tivesse prestado, o anjo não me dizia aquilo, viu? Que o anjo sabia e sabe. E ali na outra porta abriu. E ali eu contemplei muitas mulheres que pulavam, que gritavam, que gemiam. E eu não vi o que ela estava passando, e eu perguntei ao moço: o que foi que elas fizeram? O anjo falou: olhe para as pernas delas. Olhei para as pernas daquelas mulheres, irmãos, eram os espetos agudos que furavam as suas pernas, suas carnes, e elas pulando porque eram livradas daquele espeto e não conseguiam. E o anjo disse para mim: elas raspam as pernas. E na tua igreja muitas fazem isto. É muita coisa, viu, irmãos? E ali partimos para outra porta. E ali era uma porta estreitinha e tinha uma roda que moía dentro daquela porta. O anjo agora olhou para mim e disse: eu perguntei para ele: o que significa essa roda moendo aí dentro? Ele disse: olha para trás. Quando eu olhei para trás, era uma estrada muito larga, mas era larga de verdade, de barro, coberta de poeira, e tinha muita gente lentamente andando naquela grande rodagem. E ali, irmãos, eu pude contemplar bem claro homens armados de revólveres, armados de faca, outros assassinando o outro, outros homens por um lado de adultério, prostituição com outro homem, mulheres quase sem roupa, mulheres pintadas igualmente de Jezabel, outras tinham com tanto enfeite, tanta pintura, tanta coisa, que não cabia mais tanto enfeite naquela mulher. Outras tinham com um vestido muito grande, rodado com muitos babados, bico, renda, de tudo
favorita, e ela vinha dançando, se rebolando naquela multidão. Outros batendo um bumbo, cantando linha de Xangô. Outros fazendo um andor. Outros fazendo um andor, conduzindo o boneco, significando a idolatria. A igreja da idolatria, irmão, da prostituta do século, vinha naquela multidão. Vi outros vão ali fumando, outros jogando, outros bêbados, outros tomando droga. E não vinha aquela multidão de tanta gente, olha, toda espécie de jogo, toda espécie de dança, todo modelo de roupa do mundo, todos vícios, todo crime, todo pecado, toda religião pagã. Vinha uma pessoa representante naquela multidão. E aquele povo foi vindo, e foram passando por aquela roda. E ali eu perguntei para o moço, o que significa esta grande multidão? Ele disse, é o retrato do mundo. Ele viu passando, quando terminou de passar, ali o anjo colocou o espelho na parede e disse para mim, veja o outro lado. Quando eu vi o outro lado, não é um lago de fogo. Olha, não é um lago de fogo tão grande, muito grande. E dentro daquele lago de fogo aconteceu a serpente com um dente muito grande. Eles pegavam aquele povo ia caindo ali dentro daquele fogo, e aquela serpente segurava eles, mas não morriam, porque diz a Bíblia que ali o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. E ali aqueles que vinham dançando, se delegrando, brincando carnaval, dançando Xangô, servindo a Satanás da maneira que quisesse, obedecendo a ele, usando as suas mãos, os seus enfeites, caíram ali dentro. E agora ali começou o ranger de dente, o desespero, o suplício, porque diz a Bíblia que será eterno, pelo século dos séculos, não tem fim. E aí depois que terminou tudo aquilo, o anjo disse para mim, olha aí o fim de todo aquele que não guarda a palavra de Deus e a doutrina da igreja. Irmãos, a doutrina é importante, viu? Quando for um culto de doutrina, vocês venham. Venham, porque a doutrina é especial na vida do crente. O culto de doutrina lá aqui. Culto de membro. Culto de membro, né? Com o pastor da doutrina, que o pastor ensina. Lá no Pernambuco é culto de instrução. Quando fala instrução, vai 4 crentes para a igreja. Quando tem uma festa, um cantor, aí vê se enche. Vai ver cantor, aí vê se enche. Para ver a doutrina de Deus falar, ninguém quer escutar Deus falar. E ali, irmãos, aquela porta fechou, damos para outra, e ali eu vi uma televisão ligada. E tinha muitos escutando naquela televisão. E ali o anjo olhou para mim e disse, estás vindo? Eu disse, estou. Ele disse, olha, quantos que perderam a visão, o gozo de salvação, a comunhão com Deus, por causa de um programa de televisão. Cuidado dela, viu? Ela é a instrutora do diabo para tirar crente da igreja. Esses enfeitozinhos que a Xuxa lançou no mundo e que muitas mocinhas, muitas crianças, pois as mães colocam nas crianças, que ela de frente da Xuxa, é bolsa da Xuxa, não sei o que da Xuxa. Cuidado com Xuxa, que ela é ela é um mensageiro do diabo. Tenha cuidado com ela, não use nada que se diz dela. Tenha cuidado com ela, viu? Ela é perigosa. E ali, irmãos, nós voltamos pelo mesmo corredor. Chegamos diante daquele homem que estava sentado, ou seja, nas suas costas, ele sentiu a luz, ele baixou a cabeça, passamos por ele, aquele portão se abriu sem nenhuma mão tocar, ele se abriu, saímos fora, andamos muitos metros. Lá distante, uma voz bradou entre mim e aquele moço, pois eu fiquei frente a frente com ele, e aquela voz bradou entre eu e ele e disse, filha minha besta, conte aos meus o que tu viste e o que tu ouviste, para que muitos dos meus não venham cair nesse lugar de suplício, porque nem todos que têm o nome do rol dos membros irão participar das delícias que está preparadas do céu. E ali eu acordei, quando era 7h30 da manhã, meu esposo estava frito,
meio aperreado, que eu não havia despertado ainda, não quis tocar em mim porque Deus não deixou. Deus o sustentou, prendeu, e ele não pôs a mão em mim para acordar. Quando eu acordei, foi falando língua estranha, tomada com muito poder e autoridade de Deus. E ali onde eu contei para ele, mas a igreja de Deus eu não contei. Passaram-se o ano de 79, 80, entrou 81. Quando foi em junho de 81 ou foi em abril, não me lembro bem, a mente falhou, o Senhor começou a cobrar de mim. Conte aos meus o que eu lhe revelei. É misericórdia minha na vida de muitos dos meus que marcham para o abismo e não sabem. Muitas vezes o crente usa porque não sabe. O crente faz porque não sabe. Muitas vezes o pastor dá a doutrina, mas o pastor falando, ele diz, é o homem que está falando. E muitas vezes Deus faz assim, para que alguém desperte e creia que Deus quer que ele faça assim. Irmão, e ali eu me calei e Deus começou cobrando. Deus começou cobrando. Passei prova de pão, estou diminuindo cada hora. Passei prova de pão,